Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Um professor. pouco de falta de empatia, mas é que eu Estão me tava ouvindo dentro, bem? eu não entendo. Sim. Ok. Então, nós estávamos falando a respeito do display LCD, tá? Então, eu vou continuar em cima do que nós estávamos discutindo na aula anterior, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês conseguem ver aí, pessoal? PowerPoint. Sim, dá para ver. Perfeito, professor. Se eu tô com o PowerPoint certo. Ok. Então, a gente estava falando a respeito dos displays LCD, né? Então, eu comentei com vocês aí, fazendo um rápido resumo aí, tá? Comentei com vocês que tem esses displays em diversos formatos, né? Que vão desde 8 caracteres por uma linha até 40 caracteres por 4 linhas, né? Falei para vocês também que esse display ele tem a vantagem, né, de ter, embora ele tenha diversos formatos aqui diferentes de pinagem, né? Pinagens aqui, por exemplo, tem um display com um conector de duplo, né? Aqui são os conectores simples, uns estão com o conector no lado esquerdo, outros em cima, outros embaixo, não tem muita padronização nisso, tá? Porém, os pinos da interface de comunicação, esses sim, né? Os primeiros 14 pinos de qualquer um desses displays aí vão seguir um padrão, né? Que é esse aqui que eu mostrei para vocês. Os pinos 1, 2 e 3 dizem respeito à questão da alimentação e do ajuste de contraste. O pino 1 é o GND, o 2 é o VCC, o 3 é o ajuste de contraste. Esse ajuste de contraste vocês podem colocar um potenciômetro, um tripode, um resistor variável de 10K ali para ajustar o contraste, ou vocês podem ligar um resistor de 1K para o GND, dar um contraste mediano, e se vocês ligarem o pino 3 VO ali, direto para a GND, vocês vão ter o contraste máximo do display de vocês. Tá? Em geral, se coloca aí numa situação intermediária, tá, pessoal? Então, um resistor de 1K ou um trimpote de 10K são assim, os melhores resultados. Em geral, esse display ele funciona com 5 volts, tá? Mas também pode se encontrar, é mais raro, mas se encontra também na versão 3,3 volts. Ok? Bom, ele tem então um barramento de dados, que a gente começou trabalhando com um barramento de 8 fios, hoje eu vou mostrar também que é possível trabalhar com um barramento de 4 fios, 4 bits ou 8 bits, né? E 3 sinais de controle, um que controla a leitura ou escrita, é o RW. Em geral, a gente aterra esse pino aqui, a gente só utiliza a função W dele, só a função de escrita. E os pinos RS e Enable, o E, então são os sinais de controle que eu utilizo em conjunto com o barramento de dados aí para fazer o acionamento então do meu display. Bom, o pino RS então define se o display está recebendo um dado de comando ou um dado que é referente à impressão de algum caractere que vai ser então colocado no display. E o enable então é um pulso ali, né, ativo alto, que vai fazer com que então o microcontrolador do display LCD, né, o controlador que está embutido no display, né,
então possa fazer o processamento daquilo que foi mandado pelo barramento de dados. Em geral, então, a gente mostra a temporização do display, né, como é que ele funciona do ponto de vista de timing, né? Então, o ciclo de escrita de um comando em 8 bits seria este aqui, né? No barramento de dados, né, nos 8 fios, eu vou inserir um comando, daí eu vou, mais à frente eu apresentei quais são alguns dos comandos, não todos, né? Mas vamos dizer assim, os mais importantes, pelo menos, né? O pino de RS ficando em 0 e o pino enable, então, pulsando um pulso de pelo menos 5 microsegundos, então faz com que o meu display entenda que eu enviei para ele um comando de 1 e 8 bits. Entre eu mandar um comando e mandar outro comando, eu tenho que aguardar pelo menos 5 milissegundos para poder enviar uma nova sequência desse tipo ou uma escrita de caractere, não importa. Entre mandar alguma coisa para o display e mandar novamente uma nova informação, eu tenho que aguardar esse tempo aqui. Então pode ser um comando e um caractere, né? Vou ter que esperar 5 milissegundos. 2 caracteres, vou ter que esperar 5 milissegundos. 2 comandos, vou ter que esperar 5 milissegundos. Entre um evento e outro, então eu tenho que aguardar 5 milissegundos. Ficou claro aí, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Muito bem. Então, alguns dos comandos, né, que eu mostrei para vocês são esses aqui, né, que são os que posicionam o cursor, né, no display. O comando 80, então, faz ele ficar no canto superior esquerdo. E aí, conforme os valores que eu vou colocando aqui, né, aqui eu desenhei uma matriz, imaginando um display 16 por 4, né, 4 linhas, 16 colunas, né. Então, cada um desses comandos posiciona o display numa coluna e numa linha determinada. O DF é no canto inferior direito, o 80 é no canto superior esquerdo. E assim vai para cada um dos outros comandos aí que estão nessa tabelinha. Bueno, a sequência de inicialização do display LCD, né, então eu já tinha mostrado para vocês, eu tenho que mandar, basicamente são 6 comandos aí para o display se inicializar. Então, a sequência de inicialização depende de eu ter implementado esta função aqui, né, que escreve comando no display. E se eu mandar, então, uma sequência de comandos, né, de 6 comandos, 38, 38, 38, eu vou informar para o display que ele vai trabalhar com uma interface de 8 bits. O próximo comando que eu vou mandar é o comando que informa qual é o status que eu quero para o cursor. Se eu quero que o cursor fique oculto, eu mando neste comando o valor 0C. Se eu quero que o cursor fique à mostra, eu mando 0E. E se eu quero que ele fique à mostra e piscante, eu mando 0F. É um deles, tá, pessoal? Não são os 3. Tá? O cursor aqui é uma dessas três opções. Seguidas disso, eu vou configurar o shift, né? Escrevendo um caractere, eu quero que o cursor vá para a direita ou para a esquerda. Pode ser para os dois lados, tá, pessoal? Eles têm a opção, o 0x06 é para a direita e o 0x07 é para a esquerda. Então, quem escreve, né, os asiáticos escrevem ao contrário, né? Então faz sentido, né, dizer que tem a opção de shiftar para a direita ou para a esquerda. E, por fim, ali o comando 0x01, que faz limpar o display e mover o display para a posição home dele, né, que é a posição que é o mesmo do comando 0x80, que o comando 0x80 faz, que é a posição 00, né, que é o canto superior esquerdo do display. Tranquilo, pessoal? Sim, é padrão esse aí, né, professor? Bom, mandando então, se eu sei escrever um comando, né, escrever um caractere, mudar apenas o estado dessa linha RS aqui, né, colocando ela em 1,
eu mando um caractere, colocando ela em 0, eu estou mandando um comando. Se eu mandar um caractere, eu posso escrever aqui no barramento de dados já diretamente um valor ASCII, eu não preciso decorar esses valores, basta eu colocar entre aspas simples, né? E com isso, então, eu vou mandar o display imprimir um caractere lá que eu enviei ali no barramento de dados. Tá? O resto da temporização é igual, né? O RS fica em 1, o barramento de dados recebeu o caractere e o enable, então, é pulsado por 5 microsegundos. E entre eu mandar, então, um caractere e eu tentar mandar outro caractere, eu tenho que aguardar 5 milissegundos aí para o display ser capaz de fazer isso aí. Então, eu falei do padrão ASCII aí, né? Então, é uma tabela aí que tem os valores ali, né? Então, do 0 ao 31, os valores que vocês mandarem não são caracteres visíveis, ou se aparecerem no display, vão aparecer uns caracteres estranhos ali. Tá? Eles não tem uma identidade única, uma representação única aí, tá? Podem aparecer caracteres diversos. Do 32 em diante, do 32 até o 127, aí sim é padronizado, né? E aí começa, né? O 32 é o barra de espaço, o 33 é o ponto de exclamação, e assim vai. O 34 é o arroba, o 35 é o chiqueirinho, e assim vai, tá? O caractere 0 é o número 48, 1 é o 49, assim por diante, né? A letra A, então, é o caractere 65, a letra B é o 66, o caractere A maiúsculo, tá? O A minúsculo é o 97, o B minúsculo é o 98, tá em ordem aí, tá, pessoal? Só seguir, vocês vão ter lá os caracteres de A a Z maiúsculo e A a Z minúsculo. Não tem caracteres acentuados ainda, tá? São só caracteres não acentuados. Os americanos não usam caracteres C cedilha, A com circunflexo, com acento agudo, grave, não tem isso lá no idioma deles, então não está representado. Esses caracteres não estão representados aí na tabela ASCII. Ok? E assim, então, Lore, sim? tem algum, não vi muito com a matéria, mas tem algum display que suporta Unicode já venda em massa, assim? Desculpe, eu não entendi a tua pergunta. Tu falou que não, esse display não suportaria caracteres com acento e etc, certo? Sim, sim, mas tu pode criar, eles permitem, né, os displays LCDs, eles permitem que tu programe, eu vou mostrar mais à frente, né, a tabela de caracteres da posição 0 até a posição 7, tu pode criar caracteres teus, tá? Caracteres Sim. semigráficos, né? E aí tu poderia colocar o C cedilha, o A com tio, o A com acento grave, agudo, só que só tem 8 caracteres para programar, tá? Não tem mais do que isso, então o nosso idioma requer mais caracteres do que esses aí, né? Então, infelizmente, pode ser que tu encontre algum que tenha a tabela ASCII estendida, né, o do 128 em diante, algum caractere acentuado. Mas isso não é garantia, tá? Porque não é Beleza. padronizado isso aí, né? Ok? E aí, como eu comentei, né, das posições 0 a 7, né, você pode programar até 8 caracteres aí para fazer o uso de alguma coisa que não foi previsto aí nessa tabela ASCII aí, ou nos caracteres estendidos ali, nos ideogramas ali que então o fabricante lá fez lá, seja ele japonês, chinês, coreano, sei lá. Tá? Então, então, se não tiver dentro
com esse rol de caracteres, ainda assim você pode programar 8 da sua maneira, ok? Mais do que isso, aí você vai ter que usar um display gráfico mesmo, né, aí sim você pode desenhar o que você quiser. Né? Tá, então, alguns exemplos de diagramas e símbolos aí que tem armazenado no display esse que está implementado aí no Proteus. Então, aí amostra aí os caracteres. Como é que eu fiz isso? Eu simplesmente peguei ali, escrevi os números 129 em diante, né, e mandei imprimir e olhei ali então, na tela, né, o que aparecia ali para mim. Né. Basicamente é isso aí. Então, a gente fez na aula, né, a gente implementou as 3 funções básicas aí, né, do display LCD, né, que é a função que escreve comando, a que escreve caractere e a que inicializa o display. Né. A gente tinha usado um circuito desse tipo aí, né, pegamos ali no Proteus toda a porta A, desculpa, não toda a porta A, do bit 0 até o bit 9, né? Então são 8 bits de dados e 2 bits de controle. O RW está aterrado, tá? Então com 10 fios eu consigo controlar então o meu display. Então eu vou aqui compartilhar com vocês o Proteus. Estão vendo aí o Proteus, pessoal? Sim, professor. Sim. Então, basicamente, foi esse aqui o circuitinho que a gente construiu, né? Então, como eu comentei ali, né? A porta A eu utilizei para controlar do barramento do D0 até o D7, a porta A0 até a 7, e a porta 8, então, o RS, e a 9, o bit de enable. Tá? Então, no Cube, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Vocês estão vendo agora aqui o Cube, pessoal? Proteus. E agora, pessoal? Agora que Então, a gente implementou no Cube, deixa eu ver aqui, era novo. Deixa eu ver se foi isso aqui que a gente fez. Acho que não foi. É esse aqui. Então, a gente tinha implementado este código aqui, né? Então, as 3 funções básicas ali, o LCD write com, write char e inicialização. Né? E eu mostrei aqui para vocês, então, né, as diferenças ali de inicializar o display com o cursor à mostra, piscante ou oculto, né? E aí eu mandei, né, imprimir essa situação aqui. O primeiro aqui a gente consegue identificar facilmente, né? Eu estou mandando aqui a letra A para o display, né? E o que faria o 66 aqui, pessoal? Letra B maiúscula. Isso aí, tá? Então, eu consigo mandar ou
ou por meio, né, de escrever explicitamente qual é o caractere, ou pelo número que identifica ele dentro da tabela ASCII, tá? Então, se eu quiser escrever assim também, né? Isto dá no mesmo, né? Então, compilando aqui o programa, né? Ok. Trocando aqui para o Proteus, né? Estão vendo aí o Proteus, pessoal? Sim, professor. Sim. Aí, rodando, né? Como vocês podem ver aí, então apareceu aí o B duas vezes, né? O B do 66 e o B do escrever, entre aspas, né? O caractere B maiúsculo. Ok, pessoal? Ok, professor. Muito bem. Então, eu mostrei o código para vocês aqui, né? Onde é que eu implementava essas funções aqui, né? Aqui é a chamada das funções. Aqui em cima no código é a declaração das funções, né? Mas onde é que eu monto o código, né? Então, lá embaixo, um trecho de código onde aparece begin, user code begin 4, né? Então, nesta área aqui, até o end 4 lá, né? É onde eu vou, então, declarar as funções, então, que escreve comando, escreve caractere e inicializa o display. Então, eu mostrei para vocês que essas funções aqui, elas, construindo ela aqui, né, a primeira linha aqui, então, GPIO, ODR igual a com, né, eu jogo no barramento de dados, do D0 ao D7, o comando que eu quero enviar para o display, né. Então, eu tenho que levar em consideração que quando eu faço isso aqui, tá, eu zero aqui o estado do pino RS e do pino enable, tá? Então, tem que estar ciente disso aí. Então, na linha seguinte eu faço enable igual a 1, aí tem que dar um delay de 5 microsegundos. Esse delay não está implementado nas funções raw delay, tá? O delay menor que o pessoal da ST lá desenvolveu, padronizou a função, é para 1 milissegundo, a menor unidade de tempo de delay. Então, para fazer um delay pequenininho, tá? Então eu peguei e escrevi duas funçõezinhas, eu mostrei para vocês, uma que eu chamei de micro delay, isso aqui gasta um único microsegundo, e essa aqui é a função delay microsegundos, que chama N vezes essa funçãozinha aqui, né? De tal sorte que o argumento que eu passar aqui na função aqui, né, que eu chamei de tempo aqui, né, o valor que eu passar aqui como argumento é o número de vezes que ele vai chamar a função que gasta 1 microsegundo cada vez que ela é executada. Então, se eu passar aqui delay 5, né, delay em microsegundos 5, né, então ele vai chamar 5 vezes a função que gasta 1 microsegundo, ou seja, vai gastar 5 microsegundos. E é exatamente isso que eu quis colocar aqui no código, né? Então, delay 5 microsegundos, né? Gasta 5 microsegundos, aí depois levanta desculpe, abaixa o pino do enable, né? Então, ele faz o pino ir para 1, aguarda 5 microsegundos, faz o pino ir para 0, e aí sim aguarda 5 milissegundos. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim, professor, tem uma função já do display que limpa o display. Sim, quando tu manda o comando 0x01, né? Ele vai lá e dá um clear, né? Que é aqui na inicialização. O último comando aqui é um clear. Eu posso criar essa função aqui, tá? Vamos fazer um teste aqui. Ó. Eu venho aqui, ó, crio uma função nova aqui na lista de funções. Tá bom, Samuel?
Sim, mas no caso, essa função que o professor criou para escrever o 0x01, foi o professor que fez, né? Foi. Agora, A função descrita no display, né? sim. Agora eu fiz uma função que está escrito aí, void lcd clear void. Tá vendo aí, Samar? Sim, sim, dá para ver. Agora então eu vou fazer assim, ó. Eu vou mandar aqui escrever esses 3 caracteres, vou dar um delay. Esperar 3 segundos e aí vou dar um LCD clear, ok? Ok, professor. Agora eu vou escrever a função, né? Aqui eu declarei a função, né? Agora tem que ir lá embaixo escrever essa função. Como é que ela, como é que ela é feita? Então, aqui embaixo, né? Eu vou escrever ela. Como é que eu vou escrever ela, Samuel? Eu vou mandar um comando 0x01. Beleza? Beleza, professor. Vamos ver se funciona. Delay aqui. O que vai acontecer? O display vai mostrar a informação na tela, daqui a pouco ele vai limpar a tela e vai parar. 3 segundos depois, limpou a tela. Tranquilo? Tá E, no professor, Cube. tá no Cube TF. Me desculpe, pessoal. Desculpe. Obrigado. Vamos então simular aqui. Estão vendo aqui o Proteus? Sim, professor. Então eu vou rodar o programa, ele vai imprimir os caracteres, né? 3 segundos depois ele deve, então, de apagar o display. Apagou o display. Professor, Ok, pessoal? sim, e no caso esse comando serve para o display de 6 dígitos, né? E o display de 20 dígitos também seria o mesmo Também comando? serve. Também Ah, serve. tá. E o de 40 Entendi. também. Ah, ele limpa a tela, né? Independente do número de caracteres que tem que serem limpos. Não importa. Sim, entendi. É um comando de 8 bits, né? É um comando que o display entende que tem que apagar. Ele vai ser também, eu vou poder também enviar no formato de 4 bits, ele também vai interpretar da mesma forma. Ah, tá, entendi. Professor, Tá claro aí, pessoal? Sim, diga. o comando para apagar ali, tu colocou nessa nova última função que tu criou ou foi na... Sim, ó, vou mostrar de novo ali, Vitor. O Vitor, né? Sim, Tá enxergando aí, Vitor? sim, Ah, ó, eu declarei uma função chamada LCD Clear. E o que ela faz? Ela envia um comando. Qual comando? O 0x01. O que faz o comando 0x01? Limpa o display. Tá bom, Vitor? tá. E o delay ali para... E aí eu chamei, declarei ela aqui em cima na lista de funções, tá bom? Certo, tá, Tá? entendi. E, ó, aqui, né, o user code begin, aqui é o protótipos, né? São a declaração dos protótipos privados, né? São os protótipos do usuário, né? E agora, no programa principal, como eu ainda não fiz grande coisa, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu inicializei o display, mandei imprimir a letra A a letra B, esperei 3 segundos e mandei apagar o display, certo, meu? Sim, na hora foi, entendi. Valeu. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Então, voltando aqui para a apresentação aqui, né? Então, eu tinha criado né, o esquemático e feito as funções. Aqui no
Na apresentação eu mostrei aqui uma coisa ligeiramente diferente, mas agora a gente pode complementar com aquilo que a gente estava discutindo lá, né? Eu fiz algumas definições aqui que ajudam, né, do ponto de vista de sintaxe, né, a passar os dados das funções de uma maneira um pouco mais mnemônica, né? Em vez de eu pegar e ter que me recordar, né, desta tabela aqui, né, com esses valores aqui, 0x, 0c esconde o display, o cursor do display 0E mostra, o 0F faz ele piscar. Então eu usei da diretiva define ali e coloquei define cursor off como sendo 0x, 0c. Cursor on 0x, 0e. Cursor blink 0x, 0f. Ou seja, ele está escondido, oculto, ligado e piscando. Então, em vez de eu, na função de inicialização aqui, eu escrever o número, eu vou escrever a expressão, né? Cursor on, cursor off e cursor blink. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim, Tranquilo, professor. professor. É só um define, né? Três define, então. É só um define para o cursor aqui, né? Três definições, né? E para as linhas de controle ali do display, o enable 0 e o enable 1, em vez de escrever lá no código GPIO, flechinha, bit reset, né? E o pino, né? O bit set e o pino, eu faço isso uma única vez nas definições e depois uso o enable igual a 0, enable igual a 1, né? Que aí fica mais visível, né? Fica melhor até de fazer a manutenção do software aí depois, né? Então, eu vou repetir isso aqui, né? Não vai acrescentar nada, mas vocês vão ver que vai ficar mais mnemônico aí, então, o programa. Então, fazendo isso, né, como é que a gente declara isso lá no Cube, né? Estão vendo aí o Cube, pessoal? Sim, professor. Então, tem uma área de define aqui, tá, pessoal? Ó, include, typedef e aqui, né? Private defines, tá? Então, define, cursor apagado. Cuidado que define não tem ponto e vírgula, tá, pessoal? Aceso. Depois, os pinos de controle, né? O enable igual a 0. GPIO A. Bit reset igual a 1 deslocado de 9. Então, o enable igual a 0 e o enable igual a 1, né? E aqui a diferença entre C0 e C1 é o bit reset ou o bit set, né? Mesma coisa para o RS, né? GPIO A, bit reset igual a 1 deslocado de 8. E o RS igual a 1
bit 7. Então, eu posso ir lá no final do programa, né, e mudar aqui, né, as definições. Né. Então, aqui, em vez de eu escrever GPIO A bit 7, deslocado de 9, eu vou fazer enable igual a 1. Enable. Mesma coisa aqui, tá? Pessoal, tranquilo, pessoal? Sim. Isso, Tranquilo. compilar, né? E vai dar 3 erros. Deixa eu ver o que são os 3 erros. Aqui eu me empolguei. Vamos ver agora se vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Tá? A gente pode testar agora para ver se no Proteus vai dar certo também, né? Então, estão vendo o Proteus aí, pessoal? Sim. Sim. Viu ali os caracteres que eu tinha feito, né? E apagou. Então, ok. Então, lá no programa no Cube, né? Ajeitei as declarações. E agora eu posso botar outros caracteres aqui, né? X e Y aqui. E em vez de colocar aqui 0x0f, né? Botar aqui, né? Cursor acesso. Vou compilar isso aqui. Agora testar lá no Cube, né? No Proteus, né? Rodando XBY, né? Porque eu troquei os dois, o primeiro e o último, né? E depois ele limpou e o cursor agora está só aceso, não está mais piscante. Tranquilo, pessoal? Sim, agora sim. Muito bem. Então, olhando aqui, né? Continuando aqui na segunda apresentação. Então, eu fiz aqui as definições, fiz aqui as funções de comando de escrita e de caractere, de inicialização do display, o delay, né, que eu tenho que escrever, porque o delay de microsegundos, as funções do Cube não estão implementadas para esse fatia de tempo tão pequenininho, né, então o cara faz ali com um loop ali, né, para aguardar. Bom, um detalhe que é importante, tá? Quando a gente trabalha com um display físico, né, a gente vai perceber isso, mas aqui no simulado não acontece da mesma forma. Tá? Então, se eu pegar desculpe, um display físico, tá? E ligar esse display, tá? E ele estiver funcionando, mas ele não for inicializado, tá? Ele vai me representar isso na tela do display como sendo uma linha escura na linha 1, tá? E a linha 2 e as demais linhas vão ficar apagadas. Então vai ficar uma barra escura na primeira linha e a segunda linha ou as demais linhas vão ficar apagadas.
Se o display aparecer com metade da primeira linha acesa e a outra metade apagada, é porque o display foi para o espaço já. Tá? Alguém ligou ele errado e queimou o controlador, tá? E aí um dos efeitos é esse aí. Então o cara quer saber se está bem ou não, simplesmente ligando o VCC e o GND, né? O display já vai dar esse indicativo aqui, né? Escurecendo a primeira linha e deixando opaca, transparente a segunda linha ou as demais linhas, se forem displays de 4 linhas. Tá? Isto o simulador, infelizmente, não faz. Tá? Ele não indica isso aí. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Sim. Muito bem. Tá? Então, até o presente momento, o Proteus não mostra essa característica aí de display não inicializado. Bom, já mostrei isso, né? Para inicializar o display, basta chamar a função de inicialização. Vocês têm que fazer isso uma única vez no programa, né? E passar como argumento o estado do cursor. A gente fez esse teste aí, né? Escreveu um caractere qualquer, né? E a gente viu também o resultado disso aí. Bueno, o que aconteceria se né, eu mandei o programa assim, né, e isso estava fora do loop while, né? O que aconteceria se eu fizesse isso aqui, pessoal? Ele ia encher de X, né, professor? É isso mesmo. Por que ele vai encher de X, hein? Eu não vi quem é que respondeu isso. Foi Nelson. A gente planejou que ele devia pular à direita, né? Escrever o caractere e ocupar Muito a casa da... É isso, exatamente isso. Se eu mudar ali a inicialização do display e não botar aquela linha, o comando aquele 0x06, o que aconteceria daí? Bom, ele ia ficar trocando o X só na primeira posição, né? Exato. E aí não iria encher o display de caractere. Então vejam, é importante o cara colocar aquela sequência ali para poder fazer com que as strings empurrem, né, o display lá, né, o cursor para a próxima linha. Professor, agora, me ocorreu uma dúvida agora. A mudança de linha, professor, ali, a gente colocou mudança de linha ou ele muda automático? Não fizemos isso ainda. Mas você vai ver que tem um comportamento um tanto quanto estranho, né? Se tu olhar para... Eu vou responder, né? Aqui está o resultado, né? Se tu olhar para essa tabela aqui, ó, essa aqui. O que acontece? Tu escreveu aqui na posição 80, ele pulou para a posição 81, certo, Nelson? Sim. Da 8C ele pula para 8D, da 8D ele pula para 8E, da 8E ele pula para 8F, da 8F ele pula para onde, Nelson? Pois é, essa foi justamente isso aí que me ocorreu, porque, a princípio, ele pularia mais uma casa para a direita. Certo, e aí, qual o próximo número depois do 8F, Nelson? É o 90. Se você olhar aqui a do 8F, ó, o 90 está aqui embaixo. Ó. Então, daqui ele pula para cá, tá bom? Ah. Aí 91, 92, 9F. Depois do 9F vem o quê? O A0. E aí, se tu olhar X, o A0 eu não vejo aqui. Bom, depois vem o B0. Depois vem do B0 vem o C0. Então, depois dele escrever um monte de caracteres aqui, ele pula para cá. C0, C1, CE, CF. Depois do DF, ele pula para onde? Do CF, ele pula para onde? Para o D0. Aí D0, D1 até o DF. Ah, tá. Ele escreveria realmente toda aquela sequência ali, mas não de forma correta. Mas não mostrando no display. Tá. Se você só tem um display de 2 linhas por 16 caracteres,
Se você escrever 80, 81, 8E, 8F, o próximo seria o 90. 90, não tem no Como display. o 90 não tem aqui, tu vai ter que olhar o 90, o A0, o B0, aí quando chegar no C0 vai aparecer o caractere aqui. Então é como se tu tivesse um monte de caracteres ocultos aqui, né? Ele não está escrevendo, né? Ele escreve numa região que não aparece. E aí depois, então, dessa posição, ele pula para cá. Aí vai até o CF, e depois do CF, o D0, mas como o D0 não tem no display de duas linhas, né, ele vai ficar D0, E0, F, 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aí vai parar aqui. E assim continua. Tá? Então é estranho, mas é assim que eles implementaram aí, tá bom, Nelson? Mas foi uma pergunta interessante que tu fez. Obrigado, professor. Nada. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, pessoal, também vai fazer com que o display só imprima um X, concordam? Sim, professor. Porque, né, aqui eu mando o caractere ser impresso, ele vai andar para a posição 81 e a nova linha manda volte para 80. Aí ele vem aqui, imprime, vai para 81, a nova linha volte para 80. Então ele só vai imprimir um caractere, só a letra X uma única vez. Quer dizer, várias vezes, né, mas o usuário vai enxergar como se só tivesse impresso uma vez. Ok, pessoal? Ok, senhor. Ok, senhor. Muito bem. Se eu quisesse, em vez de mandar iniciar a escrita aqui, eu quisesse iniciar a escrita aqui, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que mandar o comando correspondente a pular o cursor, né? Porque quando eu dou o LCD init, ele manda para esta posição inicial aqui, para a posição home aqui, o 00. Se eu quisesse começar a imprimir aqui o A, o B e o Y, aí, as demais letras, a partir da posição 8, da coluna 8, linha 0, coluna 8, eu teria que mandar o comando correspondente, né, para eu fazer isso. Né? 80 manda para a posição 0, 81 para a posição 1, 88 mandaria para a posição 8, 8F para a posição 15. Então, se eu quisesse posicionar o X aqui nessa posição, eu teria que mandar esse comando aqui. Ok, pessoal? Pode ver, então, isso. Pode fazer esse pequeno teste aqui. Né? Estão vendo aí o Proteus, pessoal? Não, estou mostrando o filme. Opa. Desculpe, é o Cube mesmo. Estão vendo o Cube aí, pessoal? Sim. Então, para eu mandar aqui na coluna 8, né? Então, mandaria aqui um comando, né? 0x88. Então, compilando aí, né? Vindo agora aqui no Cube. Desculpa, no Proteus. Estão vendo o Proteus aí, pessoal? Sim, professor. Estão simulando ele, né? Vocês podem ver ali que o X, o B e o Y agora apareceram numa posição diferente. E quando ele dá o clear, ele volta também para a posição 00. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, senhor. Muito bem. Então, fica ruim o cara pensar, né? Pá, eu vou ter que decorar todo esse monte de número aí, né? Qual é a posição em que fica linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, etc. Né? Então, eu posso construir uma função, né, que
troca de linha e troca de coluna, né? Então, passando dois argumentos, né? Qual o valor de x e qual o valor de y, né? Então, criar uma função do tipo LCD GoTo, né? Em que o primeiro argumento é dizer qual a coluna que eu estou me referindo, e o segundo, qual é a linha que eu estou me referindo. Então, fazendo essa funçãozinha aqui, né? Implementando isso aqui no Cube, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou declarar a primeira função, né? Uma nova função. Estão vendo aí o Cube, pessoal? Sim, professor. Sim. Podia fazer o int 8 também, né? Pode sim, vou até fazer. Obrigado pela. Então, declarei aqui o sign-int de 8 bits. E agora, então, eu vou. É void, né, só? Tem que colocar void ali, né? É verdade. Ou ele retorna. Não, não retorna. Não, não retorna nada. E agora, então, como é que eu vou fazer, né? Eu vou testar, né? X é o valor que ele anda, né? Se for a primeira linha vai ser 80 se ele é a posição 0, 81 se ele é a posição 1, 82 se é a posição 2, etc. E se y for 0, todos os comandos são 80, e se y for 1, todos os comandos são C0. Se y é igual a 2, é 90, e se y é igual a 3, a D0 os comandos. Então, eu vou testar se y for igual a 0, né? Vou criar aqui uma variável temporária aqui. Vou inicializar ela com 80H. Então, se y for igual a 0, mais o valor de x. Se y for igual a 1, 2 ou 3, né, vai ser 90, C0, 80, C0, 90 e D0. E aí só mandar o valor de aqui. Ok? E agora, então, lá no programa principal, em vez de eu mandar aqui write com, eu vou montar aqui GoTo x igual a 8, y igual a 0. Tá certo, pessoal? Certo. E eu vou tirar aqui o delay aqui. Pulando aqui. Vocês conseguem ver o Proteus aí, pessoal?
Sim. Sim. Então, tá aí o resultado, né, da escrita do A, B e C a partir da linha 0, coluna 8. Posso botar, então, na linha 1, na linha 2, etc. Esse display aqui só tem 2 linhas, depois eu vou mostrar o que tem 4 linhas. É a mesma coisa. Tranquilo, pessoal? Professor, no caso, eu primeiro coloco a coluna e depois a É o linha, né? X e Y. Eu escolhi dessa forma. Tá? Tá, mas a primeira coluna e depois a linha. X é a coluna, Y é a linha. Sim, entendi. Então, implementamos a função de posicionar o cursor, né? Agora eu quero escrever o meu nome, o nome de vocês aí, né? No canto esquerdo da linha 1, né? Como é que eu faria isso aí, né? Então, configura as portas ali, né? Que tem que ter ali, aquela parte a gente não mexe, né? Então eu botei aqui entre pontinhos aqui para dizer que isso aqui é o cube que faz, né? Depois, então, eu inicializei aqui o display, posicionei aqui na linha 1, coluna 0, eu poderia agora usar o LCD GoTo, né? E agora eu quero escrever meu nome, né? Qual dos dois comandos aqui é o certo, pessoal? Eu acho que é o que tem aspas duplas, né? O que vocês acham aí, pessoal? É que na É o verdade são aspas. string, né? É um string. O aspas simples é Indiferente? para usar um caractere. Que você tem Professor, certeza. eu acho que eu perdi um detalhe ali. Tu preparou já WR para receber strings? Não. Então não vai funcionar, mas seria a resposta certa segundo se tu tivesse uma função para imprimir strings. É Isso, isso aí. exatamente. Tá? Então, nenhum desses dois comandos aqui está certo. O primeiro está errado por quê, hein, pessoal? Seria Só só para simples um é caractere. né? Que aspas simples é para um caractere, não um conjunto de caracteres. E o segundo está errado por quê? Porque falta a função. Que a função não recebe um argumento do tipo string, né? Ela recebe um argumento do tipo char, né? Então não dá para fazer isso dessa forma. Então, ou eu faço assim, ou eu implemento, então, uma função do tipo string, né? Alguma coisa desse tipo aqui, né? Vou passar um ponteiro como argumento, né? E ali, então, eu passo, então, a string para a função e aí deixo, vamos dizer assim, que a função resolva, né? Que imprime, então, caractere por caractere da string, né? Lembrando, né, o string em C é uma, né, uma cadeia de caracteres em que o último caractere é o terminador dessa string, é o barra zero lá, é o null char, né? E aí com isso, então, a função aqui vai testar esse ponteiro, né, enquanto ele apontar para um caractere que é válido, né, que é um caractere diferente do caractere null char. Enquanto isso não acontecer, então ele manda imprimir com né, a função imprime caractere, né, o caractere apontado pelo ponteiro. Então seria algo desse tipo. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vou deixar esses exercícios para vocês fazerem, tá? Como implementar essa função aqui, tá? Imprimir caractere. Desculpe. No caso, a gente coloca um laço, né? E chama a função caractere, né? Isso, exatamente. Exatamente. E se eu quisesse implementar um contador de 0 a 9, será que isso aqui funcionaria, pessoal?
fazer um laço, né? E depois mandar e Mas eu chamar fiz um laço. imprimir. Eu fiz um laço. Precisaria voltar o cursor, né, professor? Ah, Ah, não, ele tá voltando já no início, né? uhum. Será que funciona? Vamos testar, Tu não tá incrementando o cal, tá? tá? Vamos testar. Então aqui eu vou criar uma variável. Declarei K, sei lá. Ok? E aqui eu vou então dentro do loop aqui. O que vocês acham, pessoal? Vai dar certo? Professor, parece que tu quer que a gente veja algum erro aí, mas não tô vendo nada muito óbvio. Então tá. Então vamos compilar e vamos testar. Então, compilei aqui. Não, peraí, só tem uma coisa. Tu botou dentro do while o laço for. Tudo bem, Isso né? não vai dar um problema? Não. Depois que terminar o laço for, você vai repetir o laço for. Ficar contando de 0 a 9 é de eterno. Adianta. Será que conta mesmo? É isso que eu quero testar. Estão vendo aqui o protesto, pessoal? Sim. Não parece que deu, né? Por que que não deu? Porque mandou um inteiro e na função que imprime um caractere? Mas dependendo do inteiro que eu mandar, vai funcionar. Por exemplo, Sim, mas aí tem que ser o inteiro a partir da tabela ASCII lá. Descendo. eu fizer isso aqui, ó, o que vai dar? Estão vendo o Proteus aí, pessoal? Simples. Sim. Estão vendo o que está acontecendo aí? Sim, aqui o caractere, o K ali de 0 a 10, 0 a 7 a gente teria que ter programado, que em princípio são aqueles caracteres livres, né? Isso, exatamente. Tá, eles, no caso aqui desse display, os de 0 a 9 ali não apareceu nada no display. Poderia aparecer no display uma carinha sorrindo, aqueles os naipes do baralho, pode aparecer caracteres estranhos ali, tá, pessoal? É normal isso aí. Tá? Então, não estão definidos ali, tá? Nessa tabela aqui desse display. Tá? Então, se eu quisesse imprimir aqui, né? Então, bastaria eu fazer isso aqui, ó, pessoal. Botar assim, ok? O professor está envolvendo o Proteus. Ah, desculpe. Muito bem.
Bastaria eu fazer isso aqui, ó, pessoal. Somar mais 48, né? Ou botar o mais o zero, né? Para ele saber que começa a partir do zero. Tá? Então, se eu pegar e fizer isso, né? For testar lá no Proteus, vocês vão ver que vai dar agora o contador direitinho. Tranquilo, pessoal? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor, entendi. Bueno. Então, se lembrem, tá? O zero começa no 48. Então, 48 mais K mais 48, ou K mais zero, né, também servem para fazer essa conversão. Eu poderia ter feito com simplesmente um contador, incrementar e testar o limite. Eu fiz com um for, né? Aqui eu mostrei de um outro jeito. Tá bom, pessoal? Se eu quisesse trabalhar, então, com um contador com 2 dígitos aí, né? Então, eu poderia fazer uma implementação desse tipo aqui, né? Usar as operações divisão inteira e resto da divisão inteira, né? E aí isso aí somar, então, o 48, né? Para converter esse número para dezena e unidade, né? E aí posicionar o cursor aqui, então, implementar esse contador aqui com 2 dígitos, né? Vamos dizer assim, né? Então, se eu quisesse fazer isso, né, aqui, né, no Cube, né, então o que que eu faria? Né? Então, eu criaria 2 linhas, uma para imprimir o caractere da dezena e o outro caractere da unidade. Né? Então, esse aqui é o K dividido por 10. E aqui é o K resto 10. E agora aqui, então, vou fazer um contador de 0 a 99, né? E se eu quiser testar, tá? Vai contar até 99. Tranquilo, pessoal? Professor, desculpa, eu não consegui acompanhar todo o código ali. Poderia mostrar de novo? Sim. Fiz um K dividido por 10, um K resto 10, e para esta operação mais o zero, né, para converter aquilo para o numeral, né, para aparecer o número de 0 a 9, da dezena e da unidade. Tá ok, Samuel? Ei, professor. Muito bem. Vou deixar como exercício para vocês implementar um relógio do tipo hora, minuto, segundo, tá? No display desse jeito aqui, ó. Que ele apareça hora, minuto, segundo na segunda linha a partir da posição 4. Tá bom, pessoal? Sim, a gente faz um contador de 0 a 60 para cada um, né? Implementar um relógio de 0 a 23, 59, 59. Ah, sim, a hora é até 23, né? A minuto de segundo é até 59. Tá bom? Tá bom, professor. Muito bem. Professor, Sim, diga. depois se tiver um tempo, eu tenho uma pergunta sobre o laboratório de eletrônica analógica.
Vou falar na... Ah, tá. Laboratório de Eletrônica Analógica. Uhum. Tá bom. Eu te atendo em seguida. Aí. Tá, beleza. Então, só para a gente fechar, então, o assunto de hoje, né? Que é a continuação dessa discussão que a gente estava falando do display LCD, tá? Então, o display LCD, como eu falei para vocês, ele pode trabalhar com barramentos de 8 bits, mas também pode trabalhar com barramentos de 4 bits. Qual é a vantagem disso? Né? Em vez de eu usar 10 linhas, né, 10 pinos de I/O, eu posso usar só 6 pinos. Como é que eu faço isso? A parte da alimentação não muda, né? Continua igual ali, né? O GND, o VCC e o ajuste de contraste. Os pinos de controle não mudam, né? São 3, mas basicamente só precisam de 2, né? Eu posso manter o RW em 0, né? Trabalhando só com a parte de escrita. E usar, então, o Enable e o RS ali para controlar se é envio de comando ou envio de caractere. E por fim, né, então, utilizar só 4 fios do barramento de dados ao invés de 8, né? E aí, como é que eu faço isso? Eu deixo os pinos D0 até D3, né, do pino 7, 8, 9 e o 10 em aberto, não conecto eles em nada, ou conecto em GND. E os pinos 11 a 14, então eu conecto nos pinos do microcontrolador. Tá? Então, com isso, eu vou precisar somente de 6 pinos para controlar o mesmo display. O resto é igual, né? O RS igual a 0 sinaliza comando, o RS igual a 1 sinaliza que é escrita de caractere, e o enable, então, é o que gera o sincronismo ali com o display, né? Se eu pulsar ele, agora não uma, mas 2 vezes, né? O microcontrolador do display LCD, então, vai perceber, então, que o display tem que, então, gerar uma impressão de um caractere ou realizar um comando, né, que foi enviado lá para o display. Da mesma forma como eu mostrei para vocês do barramento de 8 fios, né, 8 bits, né, o de 4 também tem que mostrar a temporização dos sinais ali que vão fazer o controle do display LCD. Então, o ciclo de escrita de comando em 4 bits, não em 8 bits, né, ele tem esta temporização aí, tá? Então, tem uma categoria de comandos do display LCD que, quando vocês trabalham com a interface de 4 bits, tem um comando próprio, né, que só tem 4 bits de tamanho. Então, como é que é o ciclo dele? Você manda nos bits D7 até D4 um número de 4 bits, baixa o RS e pulsa o Enable por 5 microsegundos. Entre vocês mandarem um comando de 4 bits e outro comando de 4 bits, ou um comando de 8 bits, ou um caractere, vocês têm que aguardar 5 milissegundos. Tá? Então, isso é uma categoria de comando específico para a interface de 4 bits. Mas como o display todo trabalha pensando numa interface de 8 bits, então se vocês utilizam uma interface só com a metade dos fios, né, então é lógico que vocês vão ter que mandar 2 vezes, né? Vocês vão ter que mandar as 2 partes do comando, né? Metade e metade, né? Então, o ciclo de comando de 8 bits, mas na modalidade em 4 bits, como é que ele funciona? Você vai mandar 4 bits que correspondem aos bits mais significativos de um comando de 8 bits, primeiro. Vai pulsar o enable.
e depois vai mandar os 4 bits correspondentes aos bits menos significativos de um comando de 8 bits no modo em 4 bits e pulsar o enable de novo. Então, vocês vão fazer 2 ciclos de escrita de 4 bits. Para isso, ser entendido lá pelo microcontrolador do display LCD como um comando válido de 8 bits com interface em 4 bits. E entre mandar, então, um comando de 8 bits, uma interface de 4 bits, e mandar outro comando ou outro caractere, aí vocês têm que aguardar 5 microsegundos. Então, se eu estou mandando o comando 38, por exemplo, então eu vou mandar o 3 do 38 primeiro, os bits correspondentes ao número 3, né, 0011, pulsar o enable, e aí mandar o 8 do 38, seria o 1000, né, e pulsar o enable de novo. E aí esperar isso por 5 milissegundos. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou claro, professor. Muito bem. E aí, bom, né, a tabela de comandos é a mesma, né? Então, os comandos de posicionar o display, né, são os mesmos. A inicialização é que vai mudar, né? A inicialização numa interface de 4 bits, ela começa com 4 comandos de 4 bits, seguidos de 4 comandos em 8 bits. Então, você vai mandar a sequência 3332 para inicializar a interface, dizendo que ela é uma interface de 4 bits, e depois você vai mandar a sequência 0x28 para ligar o display, depois o estado do cursor, o 06 que é o shift e o 01 que é o clear do display. Tá? Então, você vai mandar 4 comandos de 4 bits e 4 comandos em 8 bits. Tá? Então, você vai mandar primeiro assim, 4 vezes, e depois assim, 4 vezes. Aí você inicializou o display. Para escrever um caractere, a ideia é parecida. Então, vamos dizer que eu quero escrever a letra A. O A maiúsculo é o 65 em decimal ou 41 em hexadecimal. Então, como é que eu faço isso? Eu mando o 4 do 41, pulso o enable. Eu mando o 1 do 41, pulso o enable. E entre mandar a letra A e mandar uma outra letra qualquer, o B, por exemplo, eu tenho que aguardar pelo menos 5 milissegundos. Ok, pessoal? Ok, professor. O padrão ASCII eu já tinha comentado, né, os ideogramas. Então, o que vocês têm que fazer, né? Eu vou deixar para vocês tentarem aí, para a próxima aula, implementar as mesmas funções básicas agora, né, acrescentando esta função aqui, né, aqui manda comandos em 4 bits, e modificar as funções que mandam em 8, um comando e um caractere, e a de inicialização para uma interface de 4 bits. Ok? Ok, professor. Muito bem. Então, por hoje, eu fico por aqui, tá, pessoal?